Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Começando aqui nossa segunda parte da aula de arquivos. Na nossa primeira aula a gente viu basicamente coisas associadas com arquivos de texto, né? Isso que a gente viu na primeira aula. Aí ficou faltando um pedacinho sobre arquivos na verdade, sobre posicionamento de arquivo, que não tem necessariamente ligação com o arquivo de texto, tá? Então faltou esse pedacinho. E mais a parte toda de arquivo binário, que a gente não viu nada de arquivo binário, tá bom? Então, vamos dar continuidade nisso aí, tá? Então é o seguinte, a gente terminou nossa aula aqui com esse exemplo que abria um arquivo, tá? O arquivo chamava teste.txt, tá aqui, ó, o nome guardado numa variável chamada str, e abria no modo W, se a gente recordar aqui, ó, voltar, aqui, ó, o modo W abre um arquivo para gravação. Se o arquivo não existir, ele é criado. Se existir, o conteúdo anterior será destruído. Então, abrir ele com o W, ele sempre começa o arquivo do zero, tá? Então, ele está começando aqui. Aí, o que ele faz? Guarda em notas, tá? Eu até comentei na aula passada que eu não gosto dessa construção, tá? Vocês não vão ver códigos meus com isso aqui. Se alguém quer fazer, não tem nenhum problema, tá? Aqui não tem nada demais, mas eu não gosto, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está abrindo com o fopen, colocando o valor em notas e depois vendo se notas é diferente na verdade, se ele for zero, né? Zero é como se fosse false em C, então not false é verdadeiro. Então o que acontece? Se ele não conseguir abrir, ele mostra essa mensagem de erro aqui e sai com exit 1, tá? Então, três pequenas críticas aqui, tá? Então vamos lá. A primeira, eu não gosto dessa construção, mas se você quiser fazer, não tem nada de demais, mas eu, Leandro, não gosto. Leandro não gosta, tá? Então, eu escrevo isso aqui numa linha separada e depois eu testo, tá bom? E mais do que isso, eu testo usando null, tá? Eu já mostrei para vocês como é que eu faço. Deixa eu ver se ainda tem aberto aqui. Tem aqui, ó. Isso aqui é como o Leandro faz, tá? Então ele escreve numa variável e testa se essa variável é nula. Então, apesar disso aqui não ter nada de errado, eu acho pouco legível, tá? Então eu não gosto, tá? Mas vocês fazem se vocês quiserem, tá bom? Outra coisa, eu mostrei para vocês na aula passada que existe um streaming, tá? Existe um arquivo default utilizado para mostrar mensagem de erro, tá? E o printf ele joga na saída padrão. Então, já que é para você mostrar uma mensagem de erro, o local adequado de ser feito isso é no std_err. Então, se eu tivesse que fazer essa linha seria assim: fprintf std_err erro impossível abrir o arquivo, tá? Então, se eu estivesse fazendo, então eu faria assim, ó. E outra coisa é que jamais teria esse exit aqui, né? Você daria um return 1 aqui, por exemplo, que não seria 1, né? Você colocaria uma constante, tipo assim, erro, abertura, arquivo, escrita, sabe? Tipo um trem assim, tá bom? Então, apesar de não ter nada de errado com esse código aqui, é um código que vocês não veriam eu fazer, tá? E como eu já falei com vocês que a minha intenção aqui é ensinar vocês a programar bem dentro do que eu classifico como programar bem, né? Porque eu acho que eu programo bem, então eu tento fazer com que vocês programem semelhante ao que eu faço. Então, eu sugiro que no código de vocês que vocês façam algo semelhante ao que eu coloquei de vermelho aqui, tá bom? Não façam isso aqui não. Não tem nada de errado. Esse exit é terrível. O printf é claramente mostrando que você não sabe
que existe um lugar adequado para poder imprimir mensagem de erro. Então, assim, mostra um pouco de amadorismo isso aqui, tá? Apesar de não estar errado, mas mostra amadorismo. Então, se a pessoa bate o olho no seu código, ela sabe que você não sabe programar tão bem assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente terminou com isso aqui, só que já estava no finalzinho da aula. Eu resolvi deixar esses comentários para a aula de hoje. A única coisa que eu comentei foi mais isso aqui, aí eu estou iniciando a aula falando disso aqui, tá bom? Então, a gente terminou assim nossa aula e a gente falou um pouquinho aqui de algumas funções que a gente tem para manipular arquivo. Basicamente, todas começam com F, né, de file. Então, um getC aqui para você colocar um caractere, um S para você colocar um string, o putC aqui para você colocar um caractere, e esse fseek que ficou faltando. O que o fseek faz? Ele posiciona o seu cursor na posição que você quer dentro do arquivo. Vou tentar fazer um desenho ruim aqui de novo, mas eu não sei se vocês se lembram, eu falei que o arquivo, independente da forma como ele está armazenado no disco e por aí vai, que isso não interessa para você, isso é tarefa do sistema operacional, o arquivo é visto como se fosse uma sequência, tá, de bytes. E ele tem alguma coisa aqui que aponta para o início dele. E, além disso, existe um cara chamado cursor. Tá? O cursor ele vai dizer o próximo byte que vai ser operado. Então, se você vai ler ou escrever, ele vai ler ou escrever nessa posição aqui. Então, tem uma forma de eu andar com esse cursor aqui. Ó. Então, eu ando com ele para cá, ando com ele para cá e por aí vai. Só que é o seguinte, para eu poder andar com esse cursor, eu preciso ter uma referência. E basicamente as duas referências que existem são, eu coloco uma outra cor aqui, é a referência do início do arquivo e a referência da posição atual. Porque mesmo que você não saiba exatamente qual é a posição atual, você pode falar assim, olha, pega a minha posição atual e anda 2 para frente. Tá? Então, você não precisa necessariamente saber qual é a sua posição atual para você poder andar nela. Você pode fazer com relação a essa posição. Ou você pode andar com relação ao início do arquivo. Tá? Então você vira e fala assim, posiciona na posição 3 a partir do início, entendeu? Então ele iria posicionar aqui, né? Porque o 0 é aqui, 1, 2, 3. Então ele iria posicionar, tá? Se você fizesse um fseek falando para começar do início e posicionar no 3. Todo mundo entendeu a ideia aqui de andar com ele? É porque eu ainda não mostrei a função, nem os parâmetros, mas eu quero que vocês entendam a ideia. A ideia está tranquila? Então, beleza. Então, lembrando que você vai posicionar o cursor, é o azul aqui, tá bom? E aí você vai posicionar o azul com relação à própria posição do azul, tá? Porque ele pode estar na posição 25 e você não saber que ele está na 25. Mas você vira e fala assim, eu quero que volta 2. Beleza, você volta, tá bom? E tem a partir do início do arquivo, tá? Aí você vira e fala assim, anda 3, ele anda para você. Então vamos ver aqui um pouquinho dos nossos parâmetros, tá? Existe também a posição a partir do final do arquivo, bom? Mas isso daqui, ó, eu não recomendo vocês usarem. Eu vou até mostrar na documentação para vocês por que eu não recomendo usar, tá? Basicamente, é porque você não tem garantia que esse negócio aqui está implementado igual em todos os lugares, tá? E quando você não tem garantia que está implementado igual em todos os lugares, você não tem garantia do comportamento, tá? Então, isso aqui está bem determinado, isso aqui está bem determinado e isso aqui não está. Então, como esse não está, eu não recomendo você usar. Tem essa opção, mas eu não recomendo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui, fseek, tá? Então, eu tenho aqui os parâmetros set, q e end, tá? O set é a partir do início, o q é a partir da posição atual e o end a partir do final. Então, esse aqui, ó, eu não recomendo que vocês utilizem. Deixa eu colocar de vermelho.
Tá? Então, esse aqui não é recomendado. Tá bom? Vamos dar uma olhada na documentação aqui que eu já deixei previamente preparado. Aqui, ó. Então, olha só. O meu fseek, ele vai pedir um file pointer, tá? Então, ele quer aquele descritor de arquivo que a gente já viu na última aula, como que faz para abrir. Ele quer o offset. O que é o offset? É o deslocamento. Então, se você passar no offset um número positivo, ele anda para frente. Se você passar um número negativo, ele anda para trás. Tá? Essa que é a ideia, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que o offset, ele é inteiro. Tá? Então, ele aceita números positivos quanto números negativos. Tá? E a origem. A origem é uma dessas três posições aqui. Tá? E quais são as posições? Eu tenho o seek_set, que é a partir do início do arquivo. Eu tenho o seek_queue, que é a posição atual do arquivo. Tá? E o seek_end. E aqui é o seguinte, eu não sei se vocês conseguem ler, eu vou dar uma ampliada. Tá? Que está falando o seguinte, ó, que as implementações, elas permitem, tá? Na verdade, assim, ela não tem um suporte muito bem definido sobre o seek_end, tá? É isso daqui que está em outras palavras. Então, o que é que está aqui entre parênteses? Que ele está falando o seguinte, que se o seu código usar, basicamente o seu código ele não é portável. Tá? Você não tem essa garantia de ser portável. Significa que se você compilar num lugar, você pode ter um resultado, e se você compilar em outro lugar, ele pode ter outro resultado. Então, eu não recomendo vocês usarem o seek_end. Aí ele falou assim, então, será que não tem um jeito aí de eu fazer alguma coisa com relação a isso? Não. Eu tenho outros métodos de manipulação de arquivo aqui que me permitem fazer coisas semelhantes, tá? Dependendo da biblioteca que eu estiver utilizando, eu posso pedir o número de bytes do arquivo. Então, se eu pedir o número de bytes do arquivo, eu sei que, vamos supor, que ele tem lá 50 bytes. Então, se eu quero posicionar ele no final, eu posiciono na posição 50. Entenderam a ideia? É basicamente isso. Então é o seguinte, apesar de eu não recomendar usar o seek_end, existem outras opções para vocês fazerem isso, tá? Então, o stdio, ele é muito cheio de funções. Claro que vocês têm que brincar com elas aqui, né, porque nós não vamos ver todas, isso é óbvio, tá? Mas não usem isso aqui. Então, é só uma recomendação que eu estou dando para vocês. Então, quer posicionar no arquivo? Posiciona a partir do início, posiciona a partir da posição atual, mas não posiciona a partir do final, tá? Porque isso aqui não é compatível, tá? Não é compatível, não é padrão, tá? Então, vamos lá. Se você usar o F7 e passar um valor maior do que o arquivo, o que acontece? Ele retorna um erro para você, tá bom? Aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Se funcionar, ele retorna 0. Então, se ele conseguiu fazer aquilo que você pediu para ele retorna 0. Se não, ele retorna um valor diferente de 0. Tá bom? Então, aqui, ó. Vamos abrir esse arquivo aqui. Aí, se ele conseguir, vamos dar um fseek no meu arquivo. Tá? E eu quero que ele posicione 50 lá para frente a partir do início.
Espera aí, compilar aqui. Então, vou abrir meu arquivo. Aqui, ó. Não, na verdade, aqui, ó, ele posicionou no final, viu, o Cauã? Eu falei que ia dar um erro, mas não. Ele conseguiu posicionar no final, porque eu passei 50 e, e ele deu sucesso aqui, ó, 0. Vamos só confirmar isso aqui? Engraçado que não tem essa informação, né? Eu realmente achei que iria dar erro. Ah, mas pelo jeito não dá erro, não. Não tem essa informação aqui, não. Tá? Mas a gente viu claramente aqui que ele conseguiu, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos posicionar no início do arquivo. Tá? Então eu vou abrir ele aqui com read, tá bom? Aí ele não vai conseguir escrever isso aqui não, tá? Mas é só para a gente poder testar. Porque o R abre o arquivo no início, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Mesmo assim conseguiu funcionar mexendo 50 posições e ele não tem 50 posições, né? Pelo menos acho que não, viu? Pode ser bem que tem, né? Vamos colocar 100 então. Vou colocar 100 aqui, só para a gente ter certeza absoluta. Não, mesmo assim funciona, tá? Então, beleza. Isso aqui, claro que não vai funcionar, tá? Isso aqui não, ele não está escrevendo lá porque o arquivo está aberto para leitura. Vocês podem ver aqui, ó, que não alterou a quantidade, tá bom? Se eu tivesse pegando o erro, eu iria ver que não está funcionando, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no fprintf. Fprintf aqui, ó. Vamos ver o que ele retorna. Return aqui, ó. O número total de caracteres escritos, tá? Então, teoricamente, se ele retornou 0, é porque ele não conseguiu escrever, né? Concorda? Porque eu mandei escrever alguma coisa aqui, ó. Mandei escrever. Se ele retornar 0, significa que ele não conseguiu escrever. Vamos só confirmar isso aqui? Números de bytes escritos, -1. Vamos ver aqui então. Ah, beleza, ó. Tem mais informação aqui, ó. É que eu só li a primeira frase, ó. Se acontecer um erro, ele vai colocar um número negativo no return e vai setar uma variável global, tá? Que eu não vou falar disso aqui agora, mas essa variável global tem o código do erro que ocorreu, né? O erro ocorrido, tá bom? Várias funções de C, elas retornam erro dessa forma. Então, ele fala assim, olha, não consegui e o código do erro está em tal lugar, tá bom? Mas no caso aqui, é suficiente saber que -1 significa que ele não conseguiu escrever. Bom, então tá aqui, ó, número de bytes escritos -1. Vamos ver aqui o que o Cauã está escrevendo. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, para substituir o seekInd, dá para usar o printf para saber o tamanho do arquivo. Não, por que o printf para saber o tamanho do arquivo? Eu não entendi a...
Assim, eu não entendi o jeito de ser o fprintf aí. Não, o fprintf retorna o número de caracteres que ele escreveu. Entendeu? Então, se eu não pedir para escrever nada, ele não vai me retornar nada, não. Tá? Uma maneira que a gente tem de substituir o seqInd é o seguinte: você pode abrir o seu arquivo para leitura, tá? Essa é uma das formas, sem utilizar nenhuma funcionalidade provida por nenhuma biblioteca específica, tá? Uma das formas é você abrir o arquivo como leitura, aí ele vai ser posicionado no final do arquivo, você dá um ftel. O que o ftel fala? O ftel fala a sua posição atual. E depois você fecha o arquivo. Com isso, você fica sabendo o número de bytes, entendeu? Tipo assim, ó. Vou mostrar para vocês. Tá, então aqui, ó. Eu estou abrindo um arquivo para leitura. Ah, não, leitura posiciona ele no início. Então eu vou abrir ele como append para ele poder colocar no final, tá? Vou abrir ele, olhar aqui a posição dele atual, que aí eu fico sabendo o número de bytes, tá bom? Aqui, ó. Número de bytes no arquivo. Engraçado. O que eu fiz de errado aqui? Alguma orelhada eu dei aqui. Né? Vamos ver. Pega a posição atual. Só se o A abre e coloca no início do arquivo, né? Vamos ver aqui. Ele retornou zero. Vamos abrir ele aqui com W+, só confirmar aqui, ó. Vou abrir ele aqui com W+. Não, W+, não. Os dados serão adicionados no fim do arquivo. Engraçado aqui, ó, adicionado no fim do arquivo. O que eu fiz de errado? Eu abri o arquivo, então ele deveria ter ido parar lá no final. Tá? Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada de orelhada aqui. Abri o arquivo, teoricamente eu fui parar no final, aí eu pergunto, filhão, onde que você está aí? E aí ele deveria me falar o número de bytes. Eu não entendi por que deu zero, não. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Não, aí o que acontece? Eu não tô falando de binário aqui não, tá bom? Ô Cauã. A binária é daqui a pouco, tá? Binário eu tenho outras opções. Eu estou fazendo no modo texto aqui, tá? Você costuma colocar constante no valor do orange? Vamos ver. Você está falando aqui, ó, na linha 49, nesse ponto aqui, ó. Então, depende, né? Aqui eu coloquei 100 só para a gente poder testar o posicionamento do arquivo, tá bom? Mas depende do que você está fazendo. Se você vai colocar numa posição fixa, aí eu uso constante. Ah, aqui, em geral, você não vai usar uma posição fixa. O padrão é que você vai posicionar dependendo de alguma conta que você fez, tá? Então, assim, muito difícil de ser uma constante. Bom, agora eu tô achando estranho aqui o que eu fiz de errado que o FTL não funcionou. Pega a posição atual.
É engraçado que para poder dar um exemplo do FTL, ele faz justamente um trem que não devia estar fazendo, né? Olha só. Eu estou achando estranho é porque que o A não posicionou no final do arquivo. É isso que eu estou achando estranho aqui, a ponto do FTL não ter retornado o valor. É só isso que eu estou achando estranho aqui. Tá? Porque, olha só, ele abriu o arquivo, tá? Igual eu estou fazendo, abriu o arquivo. Esse pi error aqui, ó, é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Cadê? É a mesma coisa de fazer isso aqui, ó, tá? A mesmíssima coisa, tá bom? Eu abri meu arquivo 2. Não foi meu arquivo, não, foi meu arquivo 2. Esse aqui, ó. Ah, eu quero ver aqui o que é que eu estou fazendo de... Não, mas olha só, meu arquivo é o nome do descritor, entendeu? Mas o arquivo chama meu arquivo 2. É o nome da minha variável só, tá? Não é por conta disso, não. Tem alguma coisa estranha aqui que eu não estou sendo capaz de identificar aqui. Deixa eu colocar o A mais, então, quer ver? Depois eu tenho que analisar isso aqui com carinho. Ver o que é que eu estou fazendo de errado. É engraçado que o número de bytes no arquivo está dando sempre 0. Como se o FTL estivesse falando que o meu arquivo está sempre no início. Sei lá, não estou conseguindo pegar aqui agora, não. Eu tenho que analisar isso aqui com carinho. Mas o jeito certo é com FTL, tá? E usar um padrão de... Usar um comando, né, de seekend para poder pegar isso aqui é completamente esquisito, tá? Muito esquisito mesmo, porque isso aqui não vale sempre, sabe? Não funciona sempre. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que é que eu estou fazendo de errado. Aqui, o pessoal usando seekend também. Isso aqui voltando para o início. Mesma coisa. Tá? Aqui já está utilizando bibliotecas específicas, tá? Que é aquilo que eu falei com vocês no início. Tá? Tem maneira de fazer utilizando biblioteca. Então, por exemplo, aqui ó, no Linux, você pode usar o sysstat, tá bom? Igual está aqui, ó. Tá? Então, você tem uma função para poder pegar isso. Se você estiver trabalhando no Windows, você usa o getFileSize, né? Ou o getFileSize Extender, tá bom? Entendeu? Então, tem outras maneiras, tá? Mas o jeito é com FTL. Agora, isso aqui que eu tô achando estranho. Tá? Depois eu vou analisar isso aqui com carinho, gente, porque tá esquisito, tá? Tá muito esquisito isso aqui. Porque eu abri o arquivo com append, então ele deveria estar posicionado no final do arquivo. Então o FTL não era para retornar 0, tá bom? Então eu estou achando estranho aqui o que é que está acontecendo. Vou só conferir aqui, ó. Depois eu vou ler isso aqui com carinho, tá? Eu realmente agora não estou sacando por que é que não tá funcionando não. Então, tá muito estranho isso aqui. Engraçado que ele ainda tá falando aqui, ó, que
operações de reposicionamento são ignoradas, tá vendo? Tipo fseek, fset, rewind, tá vendo? Eles são ignorados. Tá? Eu tenho que ver isso aqui, vamos ver. Engraçado que ele está falando isso aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa aqui. Então, olha só o que eu acho que está acontecendo aqui, tá? Nós podemos confirmar isso aqui daqui a pouco. O que eu acho que ele está fazendo? Ele está abrindo aqui, então vamos supor que aqui é o meu final do arquivo. Como ele não deixa eu posicionar, ele está falando que isso aqui é o 0. Entendeu? Tipo assim, olha, é o 0 e você escreve daqui para frente, pronto, acabou. Tá? De acordo com a documentação, tá? Porque de acordo com a documentação, ele está falando que eu não posso reposicionar, tá vendo? fseek, fset pos e rewind aqui, ó, não são possíveis de ser utilizados. Então, vamos ver aqui. O problema é que o read, ele sempre abre e posiciona no início, né? Tem um jeito também de eu fazer aqui, não sei se é o melhor jeito não, mas vamos lá. Aqui eu vou trapacear um pouquinho. Eu vou abrir como leitura, tá bom? Vou andar nesse arquivo até chegar no final dele. Tá? Então eu vou andar até chegar no final dele. Tá? Então aqui, ó, andando até o final do arquivo. E depois eu dou um ftel. Vamos ver se desse jeito funciona. Número de bytes no arquivo, 84. Vamos ver se casou. 84. Tá? Então, assim, apanhamos aqui uns minutos, mas fizemos uma solução. Essa solução aqui, ó, tá? Ela pode não ser a melhor, tá bom? Eu não vou nem discutir isso aqui, não. Mas ela garantidamente é uma função portável, tá? Isso aqui funciona em qualquer lugar, porque eu abri o arquivo, andei até chegar ao final dele e dei um ftel. Beleza, tá? Ou então eu poderia contar aqui, né? Cada vez que eu passasse aqui também, eu incrementava, dava na mesma. Mas usar fseek isso aqui eu já não recomendo, tá? Porque isso aqui não é padrão, tá? Então pode funcionar como pode não funcionar, beleza? O importante é que deu certo aqui, tá? Agora, por que o A fala que o final dele é a posição inicial, tipo assim, é o 0? Não sei, tá? Não sei dizer agora não. Mas beleza? Todo mundo entendeu aqui, né? Entenderam ou não, gente? O que você não entendeu, Heitor? Primeiro, você entendeu o que o ftel faz? Não. Não, se o ftel contasse quantos bytes tem no arquivo, já estava resolvido. Não é isso, não. O ftel, ele me dá a posição atual do meu cursor. Ele me dá o número de onde está o azul. Tá? Não, ele me dá o número de bytes, não, senão já estava resolvido. Então, o que eu fiz? Eu abri, vim para o início, andei até chegar no final e falei assim,
em que posição que você está? Aí ele falou, estou na posição 84, que é o número de bytes que tem meu arquivo. Tá vendo aqui, ó, 84 bytes. Ó. Agora entendeu? Isso, exatamente. Eu fui andando aqui, ó. Enquanto não for final do arquivo, eu leio um byte. Tá? Então eu fui andando de 1 em 1. Exatamente. Eu fui andando de 1 em 1. Tá? Só uma coisa, tá, gente? Esse probleminha aqui que aconteceu, ele é... Eu acho que ele é um bom exemplo para você não sair pegando qualquer código. O fread lê 1 byte, tá? Lê 1 byte. Nós vamos ver ele daqui a pouco. Ele lê 1 byte, mais nada. Tá? No meu exemplo aqui, né? Não é que ele leia 1 byte, não. No meu exemplo, ele lê 1 byte. Ele lê quantos bytes você quer que ele leia, tá? Mas vamos lá. Isso daqui que aconteceu não foi esperado, obviamente que não, porque eu imaginava que na hora que eu abrisse com o A, ele iria me falar que está na posição 84 e não aconteceu isso, então é lógico que não era esperado. Mas foi bom ter acontecido porque é o seguinte, FEOF é File End of File, é dizer se está no final do arquivo, tá? Se ele chegou no final do arquivo. Então é o seguinte, foi bom ter acontecido isso daqui para eu mostrar para vocês, tá? Claro que foi uma consequência do que aconteceu, que não é para sair pegando qualquer código na internet. Por quê? Os códigos que foram mostrados aqui são códigos não portáveis, tá? Eu comecei a aula falando disso e por coincidência a gente acabou caindo em códigos aqui, ó, que são não portáveis. Aqui, ó, tá? Exemplo aqui do Stack Overflow. Isso aqui, ó, é não portável. Significa que se você usar, você está correndo o risco de não funcionar. É isso, tá bom? Então, foi bom ter acontecido isso aqui de certa maneira, tá? E aqui tinha 2 outros exemplos, que não é o caso aqui, mas eu também falei com vocês que existem bibliotecas que te dão essa informação. Então, aqui no Linux eu tenho o sysstat, e no Windows eu posso usar o getFileSize, tá bom? Então, você tem que saber até o sistema operacional que você está usando, no caso aqui, para poder chamar a sua função, tá bom? Tipo aqui, ó, getFileSize, abrir aqui a documentação da Microsoft, tá? Então ele mostra aqui a documentação sobre essa função, os parâmetros e por aí vai, tá? Ele faz parte do file API, né? API, tá bom? Então, podem ver que não é o mesmo arquivo do outro aqui, ó. O outro é sysstat, tá? Então, dependendo até do sistema operacional que você está fazendo, você tem que utilizar uma função ou outra, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui, já que a gente já trombou no problema, já resolveu também, e é ótimo. O importante é a gente resolver essas coisas aí e não deixar dúvida, tá? Igual eu falei, não use em sequente. Bom, quando você usa alguma coisa que não tem garantia, basicamente você não dá garantia do seu programa, simples assim. Aí tá falando assim, verifique essas funções em C++, nem sei se é esse que eu estou usando. É ele mesmo, tá? É porque eu gosto desse site aqui, mas quem escreveu isso aqui não fui eu não, foi só coincidência. Existem ainda as funções específicas para arquivo binário, que é o que a gente vai usar aqui agora. Mas antes de passar para arquivo binário, eu quero saber se vocês entenderam como é feita a manipulação utilizando arquivo de texto. Tá? Que você vai usar fprintf e fscanf, igualzinho você estava utilizando antes para ler do teclado, escrever na tela. É a mesma coisa. Só que antes você estava utilizando quem? O stdout e o stdin. Tá? E agora, ao invés de usar o stdout e o stdin, você vai falar qual arquivo você quer ler ou escrever. Tá bom? Então, é só isso que mudou. Nada te impede de usar o fprintf
e o fscanf com o stdout e o stdin. Não tem nenhum problema, que agora você já sabe como que funciona. Quais são os parâmetros do fscanf mesmo? Primeiro, os parâmetros do fscanf são os mesmos do scanf, exceto que o primeiro parâmetro é o arquivo, o descritor do arquivo. Então, você vai começar passando o descritor do arquivo, vírgula, a máscara, né, vamos dizer assim, com aqueles porcento de como que você quer que ele lê, e depois os endereços das variáveis onde você quer que ele escreve o valor que ele leu, tá bom? Repete o scanf. Eu acho que eu acabei de falar do scanf. Acho que você pediu para eu repetir antes de eu falar dele. O fprintf, tá? O fprintf é a mesma coisa do printf, só que o primeiro parâmetro dele é o arquivo. Então aqui, ó, fprintf, o descritor do arquivo, a sua máscara, né, ou seu texto, tudo, entendeu? Aquele lugar com os porcentos, tá? E aqui suas variáveis, seus valores e por aí vai. Variáveis e valores. Tá? É assim. Quando você chama só printf, na verdade o que você está fazendo é chamando o fprintf com stdout. Tá? É assim. E quando você chama o perro, o que você está fazendo é chamando o fprintf com stderro. Tá? É isso. O file pointer, que é o descritor do arquivo, o file pointer que é o descritor do arquivo. Só vocês olharem aqui também se tiver alguma dúvida aqui, ó. Vocês não precisam saber as funções de cor não, tá, gente? Mas vocês precisam saber pesquisar e entender o que vocês receberam. Tá? Então, assim, gravar as funções de cabeça não precisa não. Mas chegar aqui, olhar isso aqui e entender, aí precisa. Tá bom? Então tá aqui, ó. File pointer. Então você sabe que você tem que passar o descritor do arquivo aqui. E o meu arquivo é o endereço do descritor, né? Isso. No meu exemplo aqui é. Tá? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, ó. Meu arquivo é o endereço do descritor. Beleza? Então vamos continuar aqui. Falta pouco para a gente terminar aqui. Então vamos lá. Tem um resumo aqui, né? Que são as 3 etapas que a gente já está cansado de saber. Abro, escrevo ou leio e fecho. Tá bom? As funções mais utilizadas quando a gente está manipulando arquivo de texto é fprintf e fscanf. Porém, quando nós vamos trabalhar com arquivos binários, em geral a gente não usa fprintf e fscanf. Tá? Então vamos lá, vamos começar a ver arquivo binário então. Então vamos lá, arquivos binários. Variáveis int ou float têm tamanho fixo, por exemplo, 4 bytes na memória. Nós já conversamos sobre isso aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o tamanho das variáveis? Porque não dá para continuar sem passar essa bolinha aqui, entendido não. Então qual que é a dúvida, Heitor? Qual que é a dúvida, Ulisses? Porque como nós vamos manipular binário aqui, se você não entende bem essa parte, não tem jeito de eu continuar a aula. Tem como a gente saber o tamanho sem decorar? Tem, com size of. Tá? Eu já falei com vocês que tem uma função que chama size of, e ela te dá o tamanho das coisas. Então, por exemplo, size of int te dá o tamanho do inteiro. Size of float te dá o tamanho do float. Tá? Um char é 2 bytes? Não, um char é 1 byte. Tá? Int é 4 bytes? Sim. Numa arquitetura de 32 bits, sim. A definição de inteiro, tá? Só para falar com vocês, na verdade, falar de novo, né? Porque eu tenho certeza que eu já falei. A definição de inteiro em C é a seguinte:
é o tamanho da palavra da arquitetura que você está trabalhando. Então, se você estiver trabalhando numa arquitetura de 32 bits, o seu inteiro tem 32 bits. Consequentemente, ele tem 4 bytes. Tá? Essa é a definição de int. Tá? Então, se eu estiver trabalhando numa arquitetura cuja minha palavra é de 16 bits, o meu int não tem 4 bytes. Tá? O meu int tem 2 bytes, porque ele tem 16 bits. Só que aqui, todos os exemplos que eu faço com vocês, tá? Eu utilizo a arquitetura x86 aqui, ó, tá vendo? Essa é a minha arquitetura. E a minha arquitetura x86 é uma arquitetura de 32 bits. Então, o meu inteiro é de 32 bits. Entendido? Então, tá bom. E o seguinte, o float, eu já falei com vocês que existe uma norma que define como os binários são armazenados em ponto flutuante, que é o I3E754. Tá? Mas, de qualquer forma, o normal, tá, é que o float tenha 4 bytes. Tá? Se a gente tiver alguma dúvida, vamos lá. Aqui, ó, I3E754. Vamos lá. Então, vamos achar aqui. Aqui, ó. Precisão simples, tá vendo? A base, número de dígitos e por aí vai. Bom, então, tem a forma aqui como os números são representados. Aqui mostrando um exemplo de um número de ponto flutuante de 32 bits. Tá? Então, o que acontece? Nos meus exemplos aqui, o meu float também tem 32 bits. Tá? Da mesma forma que o double, tá? ele tem 32 bits também. Só que a precisão dele é diferente. Isso aqui que muda. Tá? Vamos só confirmar aqui, ó. Eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que eu não estou. Não, 8 bytes. Estou falando bobagem, sim. O double aqui, ó, tem o dobro do tamanho do float. Aqui, ó. É porque isso aqui depende muito da arquitetura que você está trabalhando, sabe? Se você utiliza microcontrolador, por exemplo, é muito comum que o float e o double eles sejam de 32 bits, tá? Isso é muito comum. E aí o que acontece? Só muda a precisão deles, tá? Mas vamos lá, deixa eu só confirmar aqui. Aqui, ó, beleza. Tá, então o meu float aqui a gente já sabe que tem 4 e o meu double tem 8. Tá? Mas vamos continuar aqui então. Então é o seguinte, essa parte da primeira bolinha aqui tá claro para todo mundo? Beleza, tá? Aí o seguinte, vem segunda bolinha aqui, ó. Representação em texto precisa de um número variável de dígitos. Então o que ele está falando? Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Tá? O que ele está falando é o seguinte, não, o char não tem 2 bits não, tá? O char tem 1 byte. Char tem 1 byte. Se você estiver trabalhando com Unicode, ele tem 2 bytes. Mas não é o meu caso aqui. Tá vendo? 1 aqui, ó. É porque eu não troquei o texto, tá bom? Tem 1 byte. Nunca é em bits não, tá, Maria Clara? Eu entendi sua pergunta, mas nunca é em bits. Ou eles são em múltiplos de bytes. Então é assim, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, entendeu? 8 bytes, 16 bytes. Você não tem 2 bits não, tá bom? Então vamos lá. Então o que acontece? Quando eu vou escrever um número em formato de texto, o número de dígitos dele varia, né? Porque igual, por exemplo, aqui, ó, o número 10.
são 2 dígitos, tá? O número 5.673, ele tem 4 dígitos. O número 100.340 tem 6 dígitos, tá? Mas se for uma quantidade ímpar, bits de ímpar? Não, como assim ímpar de bits? Eu acabei de falar que é sempre em múltiplo de byte. Sem múltiplo de byte não tem jeito de ser uma quantidade ímpar. Porque um byte tem 8 bits. Não, não tem meio termo não. É 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 16 bytes. Beleza. Tá? Tem algumas coisas que elas são meio gambiarra, tá bom? Exemplo prático aqui para vocês, que é o seguinte, se você trabalhar com um microcontrolador, por exemplo, Motorola, tá? Estou falando para vocês um exemplo que eu já trabalhei com esse microcontrolador aí no passado. Se você utilizar um microcontrolador Motorola, por exemplo, um HX12, o que acontece? Existe um endereço dele, tá? Ele é de 16 bits, mas existe tem jeito de você declarar uma variável sendo do tipo far, tá? Que quer dizer que a coisa está distante. Tá? Não vou entrar em detalhes não, mas é só para dizer para vocês que nesse caso específico aqui, uma variável de endereço do tipo far, nesse microcontrolador, ela tem 3 bytes. Tá? Mas é o único caso que eu conheço. Tá? Mas de qualquer forma, não tem número ímpar de bits não, tá, Maria Clara? É sempre em múltiplo de byte. Então, o que acontece? Você pode ter até número ímpar de bytes, tipo isso aqui, ó. Tá? Tem essa maluquice lá. Mas metade de um byte não tem, não. É sempre múltiplos de bytes. Mas o mais padrão é que seja potência de 2. 1, 2, 4, 8, 16 e por aí vai, tá? Vamos ver o que o Cauã está escrevendo ali, antes de eu continuar o assunto. Ah, então tá bom. Se é nada, então tá bom. Então vamos lá. Então a gente está aqui na nossa segunda bolinha ainda. Então o que acontece? Quando eu vou escrever um número, tá? Um número, mas ele é em formato texto, o número de dígitos dele varia. Agora, se eu escrever um número em binário, o número de dígitos dele não varia. Por quê? A pergunta é para vocês, tá? Se eu escrever o número em binário, o número de dígitos não varia. Por que que não varia? Não, não é porque são zeros e uns, não é. É por conta disso, não é. Porque o número de bytes é o mesmo. A resposta foi bem genérica, né, Heitor? Mas eu entendi sua resposta. Sua resposta está certa, mas assim, ela é bem genérica. A gente pode dar uma melhorada nisso aí. Alguém consegue melhorar? Porque são sempre 6 dígitos? Não. Porque se não tiver nada, vai completando com zero? Também está certo, porém não é por conta disso, não. Um número binário sempre vai usar 4 bytes se for inteiro. Tem a ver com a resposta do Daniel, tá? A questão é o seguinte, gente. É porque cada tipo tem uma quantidade fixa de bits, tá? É isso. Então, por exemplo, se eu vou guardar um número e o número ele é inteiro, significa que ele gasta 4 bytes. Se eu vou guardar um número e aquele número é float, significa que ele gasta 4 bytes. Se eu vou guardar um número e aquele número é double, significa que ele gasta 8 bytes. É por conta disso. Tá? Então é o seguinte, independente da forma com que eu escrevo o número, ele sempre vai gastar o tamanho referente ao tipo daquele número. Entenderam a ideia? Então é o seguinte, tanto o número 10 quanto o número 5.673, quanto o número 100.340, todos eles cabem no inteiro. Então, se cabe no inteiro, ele vai ser armazenado gastando 4 bytes. É isso.
É por conta disso. Bom? Então, aqui, ó, armazenamento em arquivo análogo a utilizar em memória. Permite reduzir o tamanho do arquivo e permite busca não sequencial. A parte da busca não sequencial nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas a questão é o seguinte. Olha só, quantos bytes gastaria para escrever esse número aqui se ele fosse texto? Se eu não considerar esse pontinho aqui, a resposta do João tá certa. 6 bytes, tá? Porque eu gastaria 1 byte para o 1, 1 byte para o 0, 1 byte para o 0, 1 byte para o 3, 1 byte para o 4 e 1 byte para o 0. E se eu escrevesse o seguinte número? Quantos bytes eu gastaria para escrever esse número aqui? 10 bytes, certo? Só que esse daqui é um número que cabe em 32 bits. Tá? Então eu gastaria 4 bytes se eu escrevesse ele na forma binária. Tá bom? Então é o seguinte, a questão é, eu vou utilizar binário quando eu sei exatamente o tamanho das coisas. E quando eu vou criar uma organização que me permita achar uma posição facinho, que é essa questão de busca não sequencial aqui, ó. Deixa eu frisar. Vamos lá. Vocês vão entender isso aqui agora. Seguinte, pergunta para vocês. Se eu escrever esses 3 números aqui em sequência, em texto, tá? Em texto. Então eu escrevi 10, aí eu deixei um espacinho, tá? Aí depois eu escrevi 5, 6, 7, 3. Aí eu deixei um espacinho e depois eu escrevi 1, 0, 0, 3, 4, 0. Em formato texto. Escrever bem grandão aqui, ó. Em formato texto. Pergunta para vocês. Qual a posição que começa o número 100.340? Nove, tá? Então aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, 8, tá? Começa na posição 8. Beleza, tá? Agora é o seguinte. Pergunta. Como vocês sabem que ele começa na posição 8? É 8, João, porque começa do 0, né? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aí voltando à pergunta. Como vocês sabem que o número 100.340 ele começa na posição 8? Essa foi a pergunta que eu fiz para vocês. Perfeito, Heitor. Perfeito. É essa a resposta aí, tá? Porque você vai andando até chegar onde ele começa. Exatamente isso. Então, o que que acontece? Quando você tem que ir andando, tá? Isso é uma característica de busca sequencial, tá? Quando você tem que ir andando, é característica de busca sequencial, porque não tem jeito de você saber que o terceiro número começa na posição 8 até você passar pelos 2 primeiros números. Concordam? Beleza. Agora vamos lá. Suponha que o meu arquivo seja binário. Tá? Então, meu arquivo é binário. Vamos escrever ele em binário aqui agora. Tá? Vou fazer aqui do lado para vocês verem. Tá? Então, aqui, ó. TS, então, o meu primeiro vai ser. Tá? Esse é meu primeiro. Aí depois vai vir.
Beleza, tá? Aí agora eu escrevi ele aqui em binário, tá bom? Vamos lá. O meu arquivo agora não é mais arquivo texto. O meu arquivo agora é um arquivo binário. Pergunta para vocês. Qual é a posição do número 100.340? Não, tá errado. Não é 2, não. Também não é 0, não. Também não é 0 em uns quebrados, nem é 1. Nem é 4. Olha a aula de SL aí, hein, gente? Também não é 11, não. É, gente. Coisa tá feia, hein? Não. Ó, gente. Ó, misericórdia. Vamos lá. Gente, a posição é 8, né? A posição é 8. Porque é o seguinte, se esse número aqui gasta 4 bytes e esse aqui gasta 4 bytes, esse aqui está na posição 8. Gente do céu. Olha a ISL precisando ser revista aí. Hã? Agora vamos lá. Apesar de esse número estar na posição 8 e esse número também está na posição 8, o que diferencia um do outro? Como que eu cheguei no 8 aqui? Então, só contando os bytes. Olha para você ver, é isso mesmo. Porque é o seguinte, se eu sei que ele é o terceiro número, então, e que cada número tem 4 bytes, então é lógico que ele está na posição 8. Entenderam como é que eu consigo pular direto para um lugar sem necessidade de ficar passando? Da mesma forma que se eu acrescentasse um outro número aqui, ó, vou acrescentar um outro aqui, tá bom? Que não interessa que número que é. Acho que não tem esse 40 no final. Tá? Faz de conta que é esse número aqui agora. Aí se eu virar e falar assim, qual é a posição do quarto número? 12. Entenderam? Tá vendo como é que você não precisa contar nada? Sabe? Você não precisa ficar passando por nada. Ah, esse, não precisa. Porque se você sabe que ele é o quarto número e cada número anterior tem 4 bytes, você já vai direto para ele. Entendeu? Então essa parte que eu frisei aqui, ó, tá? Permite busca não sequencial, é uma das grandes características de arquivo binário. É por isso que a gente usa demais arquivo binário. Porque aí a gente vai criando as nossas estruturas e as nossas organizações, sempre tendo em mente números que nós conhecemos, para a gente poder pular direto para lá. Imagina para eu achar alguma coisa no arquivo eu ter que passar por todos os bytes. Olha que loucura! Sabe? Só faz sentido você passar por todos os bytes quando você está interessado em todos os bytes. Senão, não faz sentido. Entendeu? Então, é por isso daí que a gente usa arquivo binário. Todo mundo entendeu a lógica de arquivo binário? Eu observo que eu estou no primeiro slide aqui. Nós temos que entender a lógica, porque senão não adianta nada a gente ver função aqui e eu não sei nem o que é um arquivo binário, nem como é que armazena, nem nada. Tá? Então, olha só. Eu vou criar um arquivo binário aqui, mas eu vou criar um arquivo binário via programa, não via C, só para mostrar para vocês. Tá? Olha só. E olha só, vou mostrar para vocês aqui usando esse programinha, tá?
e eu vou pegar esse mesmo número que a gente escreveu aqui, ó, 00001629, e vou escrever ele aqui, ó, 00001629. Bom, escrevi aqui, ó. Tá? Esse arquivo aqui, ó, está sendo mostrado aqui em binário. Tá? Aqui do lado tem algumas informações aqui que depende da forma como o arquivo vai ser interpretado, tá? Só para poder mostrar para vocês. Ah, esse aqui e tal. Então, se eu selecionar esses bytes aqui, ó, tá vendo? Ele mostra como que esse arquivo aqui ele seria interpretado. Tá vendo aqui, ó? É só a forma dele aqui, ó, 1629, tá bom? E isso daqui tem a ver com como que o número é representado também, se está em little end, big end, tá? Então, por exemplo, se eu trocar aqui, ó, para big end, vocês vão ver que ele já vira 5.673, aqui, ó, 5.673. Se ele for little end, aí ele já é outro número, tá? Eu estou mostrando para vocês escrevendo ele de forma binária. O que é big end e little end vocês já sabem, porque eu já falei isso na aula para vocês. Eu só estou mostrando aqui um exemplo de um arquivo binário. Tá? Então, eu estou escrevendo o número 5.673 em binário, tá? Big end. Tá marcado little end aqui, mas na verdade ele é big end. Tá? Então, eu vou trocar big end aqui para ficar mais fácil de visualizar o número correto. Tá aqui, ó, 5.673. Então, se eu abrir esse arquivo aqui, eu já vou ler os comentários, tá bom? São binários sim, viu, Maria Clara? Se eu abrir ele no Notepad, olha só, não são caracteres legíveis, tá? Porque é um número binário. E esse arquivo, e o Notepad aqui, ele não mostra binário, ele mostra em formato de texto, tá bom? Agora, vamos lá, vamos voltar aqui. Aí a Maria Clara falou assim, professor, mas os números que você representou não são binários? São binários. Só que acontece que a gente não fica escrevendo zeros e uns aqui não, viu, Maria Clara? Porque senão a gente fica perdido. Então, apesar do arquivo ser binário, e eu falei com vocês que todos os arquivos são binários, na verdade, o que a gente escreve é na base 16, em hexadecimal aqui, sabe? Para poder ficar fácil de você digitar. Sabe, eu vou ficar escrevendo aqui 0, 0, 1, 1, 0, 1, vai ficar perdido. Tá? Então, o normal é a gente escrever na base 16 por questão de facilitar a nossa vida. Tá? Porque, olha só, se a base é 16, significa que cada caractere da base de 16 gasta 4 bits. Então, gasta um símbolo, né? Assim, cada símbolo da base 16 gasta 4 símbolos da base 2. São 4 bits. Então, para eu poder escrever 8 bits, que é 1 byte, eu uso 2 símbolos aqui, ó, no caso, o 1 e o 6. Tá? Na base 16. Quem não sabe esse negócio de hexadecimal, tem que dar uma estudada. Tá? Mas o fato é o seguinte, eu estou escrevendo em binário. Agora é o seguinte, se eu pegar um arquivo de texto aqui, ó, igual esse é um arquivo texto. Eu posso querer visualizá-lo como binário também, olha só. Tá? Só que aí é o seguinte, cada caractere aqui, ó, gasta 1 byte, ó. Aí eu andando com ele aqui, marcando do lado de lá, tá vendo? Da mesma forma, se eu chegar e escrever o número aqui, ó, 5.600. Ah, não, eu coloquei somente leitura. Peraí, deixa eu abrir sem ser somente leitura. Se eu chegar aqui no final e escrever 5.673, olha só, ele virou 35, 36, 37 e 33 em hexadecimal. Tá? Vou salvar aqui, vocês vão ver que ele continua como texto, 5.673. Tá? Se eu chegar e der uma misturada aqui, ó, olha só, agora já vai virar zona. Ó. Vou escrever aqui 5.000, como que é o número? Eu esqueci ele. 1629. Então eu vou escrever ele aqui, ó, 00001629. Olha só, agora eu já misturei, já fiz bagunça, ó. Até aqui tá tudo texto e até aqui binário. Olha só o que vai acontecer. Tá vendo? Então, a gente não fica misturando as coisas, não.
tá? Então vamos lá, vamos continuar. Todo mundo aqui já pegou a ideia, não? Já? Então tá bom. Então, já que todo mundo entendeu qual que é a ideia de binário, deixa eu fechar esse trem aqui. Já que todo mundo entendeu a ideia de binário, como que as coisas são representadas e tudo, vamos ver as funções, porque essa é a parte mais fácil. Se você entendeu o binário, se você sabe escrever em binário, sabe que cada negocinho desse aqui é um byte, pronto, acabou. Você já sabe tudo. Tá? E agora vamos ver as funções, porque a parte das funções é a parte mais fácil. Não adianta nada a pessoa saber das funções e não saber de binário, porque aí ela não sabe manipular adequadamente. Agora, a pessoa que sabe binário, acabou. Tá? Ela já sabe tudo que ela precisa. Então vamos lá. O arquivo binário também é aberto por fopen, nós já vimos. Tá? Só que ao invés de usar fprintf e usar fscanf, nós vamos usar fwrite e fread. Então, write para você escrever e read para você ler. Tá? Olha que legal. Então, olha o exemplo aqui. Ó. Isso aqui ele está manipulando um arquivo na forma de texto. Então, ele lê com fscanf, tá? %d. E aqui ele está lendo um arquivo binário. Tá? Só que aqui ó, faltou um B, tá? Faltou um B aqui, não é só R não, é RB. Vamos confirmar aqui, ó. Aqui, ó, RB. Abre um arquivo binário para leitura. Bom? Igual ao modo R anterior, só que o arquivo é binário. Então tá faltando um B aqui, ó. Beleza, RB, vamos escrever. RB. Ok. Então o que ele fez? Tentou abrir o arquivo, tá? Se não conseguiu, mostrou mensagem erro, retornou aqui com exit, terrível e tudo. E olha a diferença agora. A diferença é, ele está lendo um número, tá? A mesma coisa que está fazendo aqui do lado. Só que aqui do lado, ele está fazendo o seguinte, ele está lendo com fread, porque a leitura é binária. E aí, quais são os parâmetros? Vamos ver o parâmetro aqui, ó, porque eu estou achando, tá? É porque eu não lembro de cor, mas nós vamos conferir aqui, mas eu estou achando que esses caras aqui estão trocados. Tá? E eu vou explicar para vocês o porquê, mas vamos lá. Isso, não, eles não estão trocados não, tá certinho, tá na ordem correta mesmo. Tá? Então olha só como é que funciona. O fread ele vai pedir para você. O primeiro parâmetro é onde você vai guardar aquilo que você está lendo, tá? Então observe que aqui, ó, ele é um void pointer, tá? Pode ser de qualquer tipo, ele não está interessado no tipo. Nós já conversamos sobre isso aqui. Não precisa mais falar de void pointer. Para quem ainda tem dúvida de void pointer, tem que assistir às aulas anteriores, tá? Então, basicamente, ele está falando o seguinte, cara, eu quero um endereço. Onde eu vou começar a escrever? De que tipo que é, o que eu vou colocar lá, não quero nem saber. Eu trabalho com qualquer tipo, tá bom? Então, aqui, ó, N, tá? N é o lugar onde ele vai escrever, tá? E aí o segundo parâmetro é o seguinte, é o size. É o seguinte, qual é o tamanho do bloquinho que eu vou ler? Então, por exemplo, se eu vou ler inteiro, então o tamanho do meu bloquinho é o tamanho de um inteiro. Então tá aqui, ó, size of int. E aí o próximo parâmetro é quantos bloquinhos eu quero ler? Então tá aqui, ó, terceiro parâmetro, count, tá? Quantos bloquinhos eu quero ler? Então aqui o que ele está falando? Olha, você vai ler, vai guardar nesse N, tá? No endereço apontado por N, bloquinhos do tamanho de um inteiro e eu quero que leia um bloquinho. E o último parâmetro é de onde você quer ler. Eu quero ler desse arquivo, ó, do FR. Tá? Um bloquinho. Ele quer ler isso, ou seja, um número inteiro. Isso, um bloquinho.
Tá? Então, ele quer ler um bloquinho de tamanho inteiro. Se isso aqui fosse o meu bloquinho, ele estaria lendo esses 4 bytes aqui, ó. Tá? Se eu falasse que eu queria 2 bloquinhos, ele iria ler até aqui, tá bom? Isso daqui é o tamanho de um bloquinho. Isso aqui é o tamanho de outro bloquinho. São 4 bytes. Sossegado, né? Aí olha só o que ele está fazendo. Depois ele está dando um malloc, que vocês já sabem o que é o malloc, tá? Então ele está fazendo o seguinte, olha, ele está lendo a quantidade no início e depois ele está lendo o seguinte, quantos bloquinhos estavam no arquivo. Tá? Então é como se nesse exemplo aqui ele estivesse fazendo o seguinte, olha, no primeiro bloquinho tem quantos números tem aqui para frente. Então se aqui tiver 3, por exemplo, significa que aqui na frente tem o número A, aqui tem o número B, tá? De acordo com a representação dele. E aqui tem o número C. Olha só. Tá vendo o código deles? Aqui, ó. Ele leu um byte, tá aqui, ó. Leu um byte, não, desculpa, um inteiro, e guardou onde? Guardou no N. Aí depois ele fez o seguinte, olha, aloca para mim o valor que está lá no N, tá? Lembra que o N é um endereço, então ele foi lá naquele endereço, pegou o valor e multiplicou pelo número de inteiros. Então, se lá tinha 3, então ele fez 3 vezes 4. Então, ele alocou 12 bytes. E depois ele veio aqui no fread, tá vendo? E colocou onde? No V. Tá? Porque aqui, ó, o V é o endereço, e aí ele mandou ler quantos? Mandou ler N bloquinhos de tamanho inteiro. Entenderam o exemplo? É a mesma coisa de um lado e do outro, tá? Os dois exemplos aqui fazem a mesma coisa, só que aqui em formato texto e aqui em formato binário. Essa parte do malloc ficou estranha. Estranha porque você não entende o que o malloc faz ou você não entendeu o que ele fez. O que ele fez? Aqui, ó, o que ele fez eu expliquei, olha. Aqui, o que está no N? O N está o número de números que tem aqui para frente. Aqui, ó, acabei de desenhar aqui, ó, tá vendo? Então, se aqui tem 3, significa que eu tenho 3 números aqui para frente. O número A, o número B e o número C. Então, quando ele leu isso aqui, ele leu 3. Tá? Na linha 9, leu 3. E depois ele fez 3 vezes 4, porque 4 é o sizeof de int. Então, ele alocou 12 bytes. E depois ele mandou ler 3 bloquinhos de 4 bytes. E aí alguém virou e falou assim, mas o fread não tem interação com o usuário? Não, não tem não. O fscanf não tem interação com o usuário, não. Entendeu? O que esse exemplo aqui faz, esse aqui faz também. Só que aqui o arquivo está em modo texto e aqui o arquivo está binário. O fread não tem interação com o usuário. O fscanf não tem interação com o usuário. Tem interação com o usuário se você mandar ler de stdin, porque stdin é a sua entrada padrão. Você tem que digitar e dar enter. Tá? Então, no caso, a iteração não é por causa do fscanf. A iteração é por causa do stdin. Entenderam? Só que isso aqui, gente, vocês têm que pegar e fazer. Tá? Não fique imaginando que você vai bater o olho nisso daqui e vai falar, nossa, entendi tudo e agora eu sou capaz de fazer. Não, é. Testa, faz aí na sua casa também. Então vamos lá. Então, o arquivo binário, a casa 0 indica quantas casas tem para frente. Não, no arquivo binário não. No arquivo desse exemplo.
tá? No arquivo desse exemplo. Se o arquivo fosse texto, o arquivo texto estaria assim, ó. Quanto? Eu não lembro qual que era o número. Sei lá, faz conta que era isso aqui, ó. Tá? Se o arquivo fosse texto, ele estaria desse jeito assim. E se o arquivo é binário, então ele está desse jeito assim, ó. O malloc, então, cria um determinado número de bloquinhos, ou Ulisses. O malloc eu já expliquei. O malloc, você fala quantos bytes e ele te devolve aquele endereço que tem os bytes que você pediu. Ué. O malloc não conhece nada de bloquinho. Nem tem parâmetro de bloquinho no malloc. Tá? O que ele está fazendo aqui é 3 vezes 4. É como se você estivesse passando 12 para o malloc. Malloc 12. Ele falou, pronto, tá aqui o endereço que tem 12 bytes. É isso. Mas aquilo que eu falei procede? O que você falou? Então ele está lendo o conteúdo do texto e salvando em um endereço? Ele está lendo o conteúdo do arquivo e salvando em um endereço. Sim. Tá salvando um vetor aqui, ó. Inclusive a função chama leVetor. Então tá bom. Então vamos lá para a gente finalizar aqui, ó. Isso aqui é exemplo de uso, só que agora com o escreve texto e escreve texto binário, ó. Vetor texto e vetor binário. Então observe que no lugar do fread tem um fwrite e no lugar do fscanf tem um printf, um fprintf. Não, ele não está escrevendo não, ele está lendo do arquivo. Ele está escrevendo é nesse aqui agora. Olha o formato, tá vendo? Ó? Primeiro, ele escreve o N e depois ele escreve os números. É isso aqui, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa. Primeiro ele escreve o N e depois ele escreve os números. Entendido? O N, então, é o tipo, o início do texto que ele vai escrever. O N é o número de números. Aqui, ó, no meu exemplo, ó. Tá vendo? 3 números. Então tem o número A, que no exemplo lá é 10. Tem o número B, que é 5.673. E tem o número C, que é 100.540. 3 números diferentes. Entendeu? Eles aqui, ó. Eu escrevi eles aqui embaixo, ó. Tá? Se ele fosse em binário, era assim, ó. Não lembro qual que eram os números. Aqui, ó, os números. Então, 3, 10, 5.673, 100.340. Entendeu? Só que agora está em binário. E se esse arquivo fosse texto? Se esse arquivo fosse texto, ele seria assim. 5.000 quanto? Entendeu? Então, se ele fosse texto, seria assim. E ele em binário é assim.
mas funciona da mesma forma. Entenderam? São dois exemplos aqui, ó. Depois façam isso aqui para vocês verem. Eu acabei de fazer na mão, né? Mas façam isso aqui. Tá? Vamos lá. Para a gente poder finalizar nossa aula aqui com chave de ouro. Uma das coisas mais úteis que a gente tem de arquivo binário é a gente escrever uma estrutura. Olha que coisa mais maravilhosa. Qual é o tamanho dessa estrutura aqui, gente? Não, 2 não. 2 não, ué. De cara, se nome tem 30, como é que o tamanho é 2? Não, 34 não, gente. 34 não, olha só. Gente, pensar um pouco, né? Sair chutando os números, não, é. Você chega na hora da prova lá, vai ficar chutando, eu vou sair dando zero, é. Não, não é assim não, é. Bate o olho aqui e conta. Olha só, inteiro, 4 bytes. 4. Esse aqui tem quanto? O char não tem 1 e ele não está pedindo 30? Então, tem 30. Esse aqui não são 6 do disk e o disk não são 5? Então, aqui tem 30. Então, gasta 64. É só bater o olho aqui e contar isso aqui. Vocês têm que saber fazer, gente. Já passou a aula de estrutura. Vocês já sabem como que uma estrutura funciona. Vocês fizeram um teste de memória que, teoricamente, quase todo mundo da sala acertou. E isso aqui estava lá no teste de memória. Falando, quantos bytes gasta tal coisa, não sei o quê. Então é o seguinte, mais uma vez, mostra que aquele teste não reflete a realidade. Né? Porque as pessoas saíram respondendo sem efetivamente saber o que estava fazendo. Aqui, ó, pergunta eu fiz, quantos bytes isso aqui gasta? Aí a primeira resposta que eu tenho é 2 e depois é 34? Não pode, velho. Tem que saber responder isso aqui, ó. Tá? Então, olha só. Bateu o olho aqui, ó, esse aqui tem 4, esse aqui tem 30, esse aqui tem 6, mas é 6 vezes 5, então esse aqui tem 30, então o total tem 64. E aí o que que acontece? Então, na hora que eu der um fwrite aqui, gravando os dados, são o quê? Tamanhos, são bloquinhos de 64 em 64 bytes. Olha que coisa mais linda. De 64 em 64 bytes, eu vou ter um registro de aluno. Então, eu não preciso ficar lendo byte a byte para poder pular. Então, se eu quero ir lá no terceiro registro, o que eu tenho que fazer? Repito, vamos lá. Se eu estou escrevendo no arquivo aqui, bloquinhos de size de reg aluno, então, bloquinhos desse aqui. Se eu estou escrevendo bloquinhos de 64 em 64 bytes e eu quero ir no terceiro aluno, eu tenho que ir onde? Isso, no 128. Entendeu? Eu não preciso ficar passando por todo mundo para chegar no terceiro aluno. Então, essa daqui é uma das melhores coisas que nós temos quando a gente trabalha com arquivo binário. É pegar e ler e escrever estruturas inteiras. Porque eu vou lá e viro e falo assim, olha, um registro do meu arquivo tem essa estrutura. Aí eu vou lá e pá, fwrite naquela estrutura. E depois vou lá e dou fread naquela estrutura. Olha que lindão. Tá vendo aqui, ó? Entendeu? Tem dois registros aqui, ó. Tá? O da Maria e do João. Aí ele chegou e deu um fwrite de 64, tá? Que é o tamanho de cada bloquinho. Quantos bloquinhos? 2. Então ele escreveu 128 bytes no arquivo. Escreveu essas duas estruturas aqui. Tá? É lindo demais esse negócio aqui. E aí, resumindo, para a gente poder fechar aqui. O processo de utilização de arquivo binário envolve o quê? fopen, que é abrir,
fwrite e fread, que é escrever e ler, fclose. Bom demais, né? E agora exercício para vocês se divertirem durante a semana aí. Alguém tem alguma dúvida? A mensagem vermelha, eu acabei de mostrar para vocês, ó, trabalhar com arquivo binário, com arquivo texto e arquivo binário não é uma boa prática. Tá? Eu mostrei para vocês aqui, ó. Mostrei não? Aqui, ó. Abri ele aqui de novo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é texto e isso aqui é binário. Tá? Então, o que ele está falando é o seguinte. Trabalhar com texto e arquivo binário não é uma boa prática. Então, você não dá fprintf em arquivo binário. É isso. Você não dá fprintf e não dá fscanf. É isso. Não é que você não possa colocar texto lá não, viu, gente? Claro que você pode colocar texto. Aqui, ó, eu dei exemplo para vocês na aula passada de coisa que tem texto, olha só. Tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é texto, ó. Só que está no formato binário. Tá? Então, assim, cada caractere tem um bytezinho dele ali, ó, bonitinho, ó. Tá? Então, não é que o seu arquivo binário não tenha texto. Não é isso. É que, se você abrir o arquivo em modo binário, você não utiliza funções de manipulação de texto. É isso. Tá? A variável dados não deveria estar dentro da função escreve dados? Vamos ver. Então, olha só. Isso aqui não é um exemplo que eu fiz, né? Só para deixar claro. Isso aqui, ó. Tá bom? Isso é uma variável global. Então, ela não está dentro de nenhum lugar. Ela é válida em todos os lugares. Só que eu não falei disso aqui com vocês e nem vou falar. O que seria desvio padrão e variância na média dos alunos? Aí são funções matemáticas, tá? Você vai chegar aqui na internet, desvio padrão, e vai aprender como é que calcula. Variância. Vai aprender como é que calcula. Ah, isso aqui é matemática, não tem a ver com programação, não. O que o exercício está pedindo para você fazer é para você implementar desvio padrão e variância. Agora, como é que faz? É sossegado. Você entra aqui, vê. Tá? Na verdade, basicamente você vai somar um tanto de números e ele vai ter que dividir de uma forma ou de outra, dependendo do modo que você está escolhendo. Tá? Aí tem umas fórmulas aqui complicadas e não sei o que, mas não esquenta a cabeça com isso não. Tá? Desvio padrão, variância, tem norma, normal, tem várias coisas. Tá? Não precisa entrar em detalhe não. Entra aqui no Wikipedia, pega a fórmula e implementa. Tá? O objetivo desse exercício não é fazer você aprender matemática não. É pegar uma coisa na internet e implementar. Tá? Vamos lá. É perigoso usar variável global? Ulisses, não é perigoso usar variável global. Só que é o seguinte, variável global é o caminho para você fazer a bagunça do seu código. Então, a variável global não está errado. Só que variável global tem ocasiões que você deve usar variável global. E tem ocasiões que você não deve usar variável global. Até o momento, eu não dei, tá? E não vai acontecer tão cedo,
eu dar alguma razão para você utilizar a variável global. Então, eu não vou ensinar a variável global. Quando você estiver programando melhor, você vai chegar na necessidade de usar a variável global, que não chegou ainda. Tá? É isso. Se vocês olharem o arquivo que eu passei para vocês na prova, tem algo semelhante a isso aqui, ó, tá? E isso aqui não está sendo feito como variável global, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Vou até colocar aqui no Notepad para ficar colorido. Tá? Aqui, ó. Semelhante ao que está aqui. Só que aqui está no meio do nada. Então é variável global. E aqui está dentro do main. Então é uma variável local. Tá? Então, assim, mesmo quando eu poderia ter utilizado a variável global, eu não utilizei. Eu não estou dando nenhuma razão para vocês utilizarem por enquanto. Tranquilo? Eu não estou sonegando a informação para vocês. Você acabou de me perguntar, eu acabei de responder que no slide está a variável global. Mas vocês não têm razão para utilizar a variável global por enquanto. Tá? Não é um caminho perigoso. Você vai eventualmente chegar nele. Tá? Não precisa ficar preocupado. Mas aprender a usar a variável global, que basicamente é colocar ela no nada, tá? Igual tá ali. Ela não está dentro de função, não está dentro de nada. Deixar ela flutuando ali. É um caminho para deixar seu código bagunçado. Por quê? Como ela é acessível de qualquer lugar, então você não precisa passar ela como parâmetro. E aí, todo momento ela está visível, e aí seu código vira uma zona. Tá? Quando não devia estar. Eu quero que vocês comecem a programar bem. E variável global é a sereia aqui também da linguagem de programação C, sabe? Algumas vezes, que na verdade é a maioria, ela realmente vai te levar para o fundo do mar e te afogar, tá bom? Então ela fala assim, venha, coloca aqui como global. Você vai lá, coloca como variável global e acabou. Aí o negócio vira uma bagunça, você não sabe o que está acontecendo e por aí vai. Então, assim, no código de vocês não faça, tá? Vai replicar esse exemplo aqui, pega isso aqui e coloca aqui dentro. Na verdade, não. Você coloca no main e passa como parâmetro para cá. Vocês já sabem fazer isso. Ok? Tinha que ter um jeito de colocar um joinha aqui, né? Um negócio tipo assim. Como não tem jeito, deixa eu fazer meus lindos desenhos aqui. Tá? Então, assim, eu não quero ver isso aqui no código de vocês, não. Vamos lá, acabou a aula, né? Vou parar de gravar aqui e aí a gente... Alguém tem mais alguma dúvida? Porque senão a gente fica aqui conversando aleatoriamente, deixa o vídeo grande e não tem mais assunto. Não, né? Então, assim, não tem dúvida, eu vou parar de gravar aqui e a gente continua a conversar, tá?